bom dia a todos vocês. Se tivesse aqui perto uma imagem de Nossa Senhora, sentiria a necessidade de me ajoelhar, de beijar-lhe os pés, as mãos, para pedir-lhe a sua bênção, a sua presença nesta palestra, porque na medida em que o Espírito Santo está presente em mim e em vocês, será eficaz aquilo que lhe direis, poderá ajudá-lo. Aprendi que não é a palavra humana que serve, que chega até o profundo do coração, mas é a palavra humana quando acompanhada pela ação do Espírito Santo. O tema que me foi dado para tratar é feliz daquela que acreditou. É uma parte do versículo 45 de Lucas. É Isabel que na sua saudação diz a Maria, feliz daquela que acreditou, porque se cumprirão nela as promessas, as palavras de Deus. Meus queridos, eu acho necessário fazer preceder a palestra em si, o núcleo, com uma breve introdução que recorde o sentido dos termos, das palavras, sobre as quais meditaremos. Então, uma pequena introdução. Talvez nesta introdução não tenha coisa nova, mas deve ser recordada para compreender o tema. E são só duas palavras. Feliz daquela não precisa comentar, daquela que acreditou. Então, duas palavras. Feliz, felicidade, acreditar. Felicidade, no grego é makaria, que quer dizer feliz, e é a mesma palavra que nós encontramos em Mateus, quando ele fala das bem-aventuranças. A mesma palavra, feliz o pobre, feliz o humilde, feliz as grandes bem-aventuranças, o grande discurso da bem-aventurança, que contém as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Feliz. O que é a felicidade? É uma pergunta que não é inútil. Nós podemos distinguir
levar esta pergunta, o que é a felicidade, perguntando qual é o sentido que dá o povo, que nós damos normalmente quando falamos de felicidade. O sentido filosófico, o sentido assim que dão a esta palavra as pessoas que estudam, as pessoas que refletem, que se interessam no tema da felicidade. E o sentido que lhe dá a revelação. Porque com a palavra felicidade não se entende sempre a mesma coisa. Aliás, se tivéssemos muito tempo à nossa disposição, nós poderíamos ver que com esta palavra se entende coisa completamente diferente. Há um sentido popular que corresponde, porém, a outra palavra, não é Macario, não é de Macarios, Macaria, que corresponde a outra palavra grega, eudaimonia, que quer dizer exatamente felicidade. O sentido popular, qual é o sentido? Se você abre o Aurélio e quer ver o que o Aurélio diz que é a felicidade, é evidente, este autor, bom autor, um conhecedor profundo da língua portuguesa e brasileira, o sentido que aquilo que vocês encontram no Aurélio, nos dicionários, com a palavra felicidade se entende um estado de satisfação, devido a uma situação ou a um sentir-se no mundo, tem uma relação com as coisas que se vive ou no meio das quais se vive. Então, um sentido de satisfação devido à situação ou ao sentir-se no mundo em que se vive, no momento em que se percebe essa satisfação. Assim, uma satisfação por um conjunto de fatores. A gente não se sente, às vezes, a gente pode sentir-se feliz por um acontecimento, um fato, algo, uma coisa só. Mas outras vezes a gente se sente feliz por um conjunto de fatores. Noto logo que se faz uma distinção que é importante, muito importante. Em geral, se faz uma distinção entre felicidade e beatitude. Feliz e beato. Feliz. A beatitude é esse estado de satisfação, mas vivido numa esfera superior, no patamar da mente, do espírito, da alma. Com a palavra beatitude, nunca beato, não entendemos nunca por causa do tipo da cerveja, da comida. Uma pessoa é beata, é santa, é feliz num sentido diferente. Não tem nada a ver a comida, a bebida.
se pode dizer até as amizades. A beatitude é num patamar mais alto, interessa sobretudo a mente, o espírito, a alma. A felicidade atinge o corpo, o sentido, também o espírito. O corpo e o sentido têm um reflexo no corpo, a mente tem, a alma, o espírito tem um reflexo na parte humana sensitiva. O homem desde sempre se perguntou, atenção, se existe a felicidade, se é possível, e em que consiste a felicidade. Desde o tempo mais remoto, nós não sabemos exatamente o que os homens pensavam da felicidade 10.000 anos atrás, mas 3, 4.000 anos atrás, sim, sabemos. Temos algo escrito, algo que os pensadores nos deixaram como herança das suas reflexões. Um dos primeiros que escreveu, que nos deixou algo, uma lembrança sobre a felicidade, foi o filósofo Tales. Entre os gregos, um filósofo grego, antigo grego, ele dizia, julgava que feliz é aquele que tem um corpo são, boa forma, é o espírito educado. A pessoa feliz. Quem é que é feliz? Quem tem um corpo são, quem não está doente. Uma boa forma, que é devido também comer bem, se alimentar bem, beber, repousar, ter descanso, trabalho, ocupações, etc. É um espírito educado. Não pode ser uma pessoa ignorante, uma pessoa que não sabe apreciar as coisas, um espírito educado. Aristipo, em vez, afirmava que a felicidade é o sistema, dizia ele, o conjunto dos prazeres particulares, no qual junta-se o prazer passados, o presente e a perspectiva dos prazeres futuros. Do passado, porque se uma pessoa sofreu demais, perdeu a mãe, ou os irmãos, ou esteve doente, dificilmente pode dizer eu sou uma pessoa feliz. O presente, logicamente, não? Aquilo que é adverso, aquilo que preocupa, aquilo que machuca, impede de dizer eu me sinto feliz. Agora, também, o pensamento de um mal, de algo que preocupa, que entristece, que apavora o futuro, tira a felicidade. Estou aqui no meio de vocês, tivesse uma visão clara que descendo do santuário, saio do caminho, me machuco o cara, mas pior, machuco a mim mesmo. Como é que eu poderia sentir-me feliz se tivesse a certeza que dentro de uma hora você poderia me visitar no hospital ou no cemitério? Não me sentiria feliz, absolutamente. Então, este filósofo dizia que é feliz aquele que
vive num conjunto de fatores positivos do passado, do presente e que pensa também que continuarão no passado, no futuro. Há um salto na ideia de felicidade, de feliz, que não é feliz, quando chegamos a um filósofo muito famoso na filosofia, temos um salto com Platão, que chama felizes aqueles que possuem, atenção, a justiça e a sobriedade. São infelizes os que possuem a maldade. É um salto muito grande. Ele não se refere a comer, a beber, a música, não sei, aplausos. É feliz aquele que possui a justiça. Vive uma vida justa. Atenção, sobriedade. Porque aquele que não tem o espírito de sobriedade, aquele que é dominado pela cobiça, pelo desejo desenfreado das coisas, sendo que ninguém pode ter tudo. Então, sem a sobriedade não pode ter a verdadeira felicidade, pensava este filósofo. Então, a felicidade é ligada à justiça e à sobriedade. Agora, mais um passo à frente, temos outro grande filósofo que influirá também no pensamento cristão. Aristóteles chama de felicidade a posse dos bens externos, dos bens do corpo, externos, que são, mas dos bens externos ao homem, a posse dos bens externos ao homem. Então, o reconhecimento, a estima, tudo isso, a amizade. Feliz é o homem que possui este bem externo. Se poderia fazer uma lista muito grande. Que possui depois os bens do corpo. Ele diz os bens do corpo. Não faz um elenco dos bens, mas nós entendemos bem do corpo, a saúde, a harmonia física. Dificilmente alguém que tem problemas, disfunções físicas, se sente bem, não se sente aceito, um coitado que tem defeitos físicos, portador de deficiência, etc. Tão feliz é aquele que possui os bens externos, o bem próprio do homem, do corpo, do sentido e da alma. Já tem um elemento a mais, o espírito, a alma. Aquele que possui os bens do espírito, a inteligência, o discernimento, a sensibilidade espiritual, os bens da alma, a capacidade de entender, de se relacionar, de viver com os outros, de amar. Você nota, o pensamento sobre a felicidade se enriquece, parte de elemento muito baixo, cresce, o homem conhece cada vez mais
o que é a felicidade. Santo Tomás de Aquino, eu cito Santo Tomás porque é o representante do pensamento do filosófico cristão. Ainda não surgiu um filósofo tão profundo como Santo Tomás de Aquino. Ele aceita a visão de Aristóteles, aceita a visão de Aristóteles, aquilo que Aristóteles tinha dito a propósito da felicidade no seu livro A Nicômaco, a Ética a Nicômaco, mas acrescenta a posse dos bens sobrenaturais do espírito. Platão, Aristóteles não tinha tido a graça da fé, não tinha tido a graça da palavra de Deus. Os filósofos cristãos e Tomás de Aquino, eles tiveram a graça de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Jesus, de estudar, de pensar, a refletir sobre a vida, porque o homem se manifesta através da palavra e através da vida. Também a felicidade. A felicidade um homem a mostra através da palavra, dizendo sou feliz por isto, mas a demonstra também com a sua vida. Dificilmente uma pessoa pode viver uma vida inteira dizendo sou feliz, sentindo-se infeliz, tendo uma vida infeliz. Depois de Aristóteles, nós temos um filósofo que mudou muito, o iniciador, digamos assim, aquele que fez uma revolução na filosofia, na maneira de interpretar a vida do homem, e que é Kant, que pode ser considerado o pai de uma grande parte dos pensadores modernos. Ele definiu assim a felicidade. Ela é a condição de um ser racional. Então, exclui que se possa falar da felicidade dos gatos, da felicidade dos cachorros, dos animais, da felicidade das árvores, das flores. A felicidade é uma peculiaridade humana, segundo Kant, e segundo os filósofos depois que vieram após ele. A felicidade é a condição do ser racional no mundo, ao qual, durante toda a vida, tudo acontece segundo o seu desejo. Tudo, quase tudo, segundo o seu desejo e a sua vontade. Isso encontramos expresso claramente na crítica da razão prática na seção 5ª. Hoje, no campo filosófico, nós temos filósofos que negam a existência da felicidade. Temos filósofos que, como primeiro pensadores, acham que a felicidade é a satisfação do sentido, da necessidade do corpo e do sentido. E tem outros que acham que
feliz é aquele que é muito inteligente, que vê, que consegue uma autonomia absoluta de pensamento. Digamos assim, é quase uma infinidade de pensamento diferente, frequentemente contraditório. Mas o que é que ou a igreja, digamos assim, a fé na igreja, o que é que os cristãos pensam da felicidade? Como dizia Santo Tomás de Aquino, é um estado no qual o homem se relaciona, julgando fatos, acontecimentos e situações, julgando-as e vivendo-as à luz de Deus, relacionando aquilo que vive com o seu fim último. O que é que é bom? O que é que me faz feliz? Aquilo que eu penso que me dará a felicidade eterna. Aquilo que realizará completamente as aspirações profundas da minha natureza humana, salvada por Cristo. Então, não é só o homem, corpo e sentido. A felicidade é algo mais. É algo que, sim, cria em mim um estado de tranquilidade, de satisfação, como diz o Aurélio, mas este estado de satisfação não se limita ao momento atual, não se limita à resposta dada ao corpo, que gostaria de ter isto, gostaria de ter aquilo, mas olha para o futuro. E olha para um futuro que não é o futuro que se vê com os olhos só, mas é um futuro que se vê com a fé. Então não é só um problema de estudar as exigências do corpo, do sentido, da minha inteligência, da minha liberdade, mas eu devo me colocar num lugar mais alto, vejo mais longe, muito mais longe. Esta capacidade de ver mais longe nos é dada atenção por algo que nos vem de fora. Então, a felicidade não é só um problema humano, mas a felicidade depende de uma visão que me vem de fora de mim, é superior à minha capacidade de entender, é superior também à minha capacidade de querer, de desejar. Esta visão se chama de fé. Para os cristãos, feliz é aquele que vive uma satisfação porque um fato, uma situação
me preenche no momento em que eu tomo consciência do meu ser, hoje, agora, neste momento, e no futuro. Beber, sim, me dá uma satisfação. No futuro, em primeiro lugar, me pode dar, digamos assim, me pode causar uma doença. Como posso sentir-me feliz com algo que pode prejudicar a minha vida? Mas, além desta vida, eu tenho outra vida diante de mim, que é uma vida diferente, é a vida eterna. Então, é a felicidade verdadeira, é aquela satisfação por algo que responde ao presente, ao meu corpo, à necessidade do meu corpo, sentido assim, mas que corresponde exatamente ao futuro. Qual futuro? O ano que vem? Não. Ao futuro além do tempo. A realização eterna. Eu me sinto feliz porque vivo uma vida que é caminho para uma felicidade eterna. E o que é esta felicidade eterna? Aqui, a fé, e só a fé me faz ver Deus, a Trindade, Jesus, a Virgem, a comunhão com todos os santos, os anjos e santos. Então, eu me sinto feliz, porque aquilo que vivo me abre uma visão que não é terrena e transitória, mas que supera tudo. Se a felicidade, feliz aquela que acreditou, se a felicidade para nós depende do conhecimento, da fé, ou está relacionada com a fé, é evidente que precisa, então, falar um pouquinho da fé, também Maria, para compreender feliz porque acreditaste. Não se pode entender esta frase dita por Isabel fora da fé. E a fé o que é? A resposta mais simples é acreditar. Mas então, se uma pessoa me diz a fé no Adélio é acreditar. E o que é acreditar? É acreditar, não. É consentir. Não é bem assim. Então, também quando se fala de fé, precisa distinguir a fé humana. Nós vivemos, digamos assim, sempre, desde criança, nós vivemos de fé. A criança acredita na mãe, no pai, naquilo que o pai e a mãe dizem. Então existe uma fé humana, importantíssima. Não existe pessoa, não existe a possibilidade de um ser racional humano de viver sem a fé. Uma fé que é
o consentimento, a aceitação, quase a entrega da própria inteligência e da própria vontade, da própria pessoa, ao que alguém diz. Por quê? Porque merece que eu aceite aquilo que diz. A criança ama tanto a sua mãe, sabe que a sua mãe quer o seu bem, que acredita naquilo que a mãe diz. O pai trabalha todo dia por ele, é aquele que mantém a família. Então, como não acreditar no pai? Mais adiante, os professores, desde o primeiro ano, ou desde o pré, o que é que faz uma criança? Acredita, aumenta cada dia, a sua fé naquilo que o professor, a professora ensinou. O saber de um homem é a soma de ato de fé que se faz no professor, na professora. A soma daquilo que o pai e a mãe dizem, a soma também daquilo que os amigos dizem. O homem vive acreditando. Também quem se droga, um dia acreditou num amigo que lhe disse que, olha, se você quer ser feliz, você experimente. É fé. O jovem acredita e experimenta a fé, experimenta a felicidade da droga, que é uma felicidade real e irreal. A real porque realmente um jovem que se droga se sente num mundo diferente, que não é o mundo mais uma ilusão, não é uma realidade, mas de fato chama viajar, viajar onde? Viajar nos desejos, o mundo da fantasia, da alienação da realidade, mundo diferente. Então, tem uma consistência o fato da felicidade da droga, mas como termina? Como termina? Então, qual é o seu nível e como termina? A fé humana é aceitar o que os outros dizem pelas autoridades que ele tem, pela influência, pela autoridade que ele tem. Esta é a fé humana. Quando um estudioso estuda muito e acha que chegou a conhecer, bom, ele acredita na sua capacidade de compreender, de penetrar, acredita a si mesmo, acredita na sua capacidade intelectual, uma fé humana de outro tipo. Neste caso, não é pela autoridade de quem fala, mas é pela estima que uma pessoa tem, pelo apreço que uma pessoa tem das suas capacidades intelectuais. É uma fé. Agora, existe uma fé diferente, que é a fé sobrenatural, que é a fé da qual falamos sempre nós, como cristãos. E a definição mais simples é aquela que foi dada
no passado, que se encontrava no pequeno catecismo de Pio X. A fé é uma luz, uma força sobrenatural, então que não faz parte da gente, que vem do alto, que vem de Deus, com a qual Deus ilumina a mente, ilumina e dá força à vontade para acolher, aceitar o que Deus revela, o que Deus diz, o que a sua palavra diz. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom, porque Deus é infinitamente verdade, é a verdade infinita. Aquilo que Ele diz não tem erro. Fala de céu, existe. Fala de inferno, existe. Fala de felicidade eterna, existe. Não tem dúvida, é Ele que fala. Fala que Jesus é Deus e homem. Fala que o céu será ficar na Trindade Santa, mergulhar. É isso. Fala de uma felicidade, de um banquete eterno. Fala de uma luz que ilumina, de luz e de alegria, de felicidade. No céu, diz o Apocalipse, não precisa de sol. Cristo, Jesus, é a luz que ilumina o Cordeiro, que ilumina todos os anjos, os santos. Entrar na luz eterna, no conhecimento de Deus. Então, há uma vida completamente diferente da vida humana. Não é que cuja felicidade não será mais a felicidade de comer, de beber, de se divertir com as coisas deste mundo, dos prazeres, do dinheiro. Não haverá essa felicidade. Jesus dizia assim: lá serão todos como os anjos de Deus, como os espíritos beatos, bem-aventurados. Os homens não serão mais como são